Graça e paz, irmãos, uma boa noite. Estamos aqui nesta oportunidade, nesta quarta-feira, dia 13 de julho de 2022, para mais um tempo de estudo bíblico, de oração. Convido você a ficar comigo nesse tempo, de uma maneira bem singela, bem breve, e esperando que o Senhor nos abençoe, nos edifique na sua palavra, nos dirija nos seus caminhos. Convido você a abrir comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 46 e 47. Começando do verso 45 a 48, melhor dizendo. Evangelho de Lucas, capítulo 24, 45 a 48. Diz assim a palavra de Deus. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Aqui, irmãos, a palavra do Senhor Jesus para a sua igreja, perto da sua ascensão aos céus, dizendo que o seu povo, os seus filhos, os crentes, os cristãos, são testemunhas destas coisas. Eles viram o cumprimento da promessa de Deus, de que Cristo havia de padecer, ressuscitar e que em seu nome se pregaria arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Não só somos testemunhas, mas antes fomos alcançados por esta verdade. Essa verdade chegou até nós, somos remidos no sangue do Senhor, confessamos nossas faltas, hoje somos seu povo por sua graça. Que privilégio, irmãos! Podemos adorar a Deus, podemos ter paz com Deus através do Senhor Jesus. E é em nome dele que eu queria orar e também aproveitar a oportunidade para usufruirmos do seu perdão e confessarmos as nossas faltas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor dos céus e da terra, que privilégio, Senhor, é poder falar contigo e ter a certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, de que o Senhor considera a nossa oração. Isso porque o Senhor é fiel, a tua palavra é santa, é viva, é eterna e o Senhor prometeu, o Senhor promoveu e o Senhor cumpre. E nós estamos aqui, Senhor, nesta oportunidade, ávidos, desejosos de conhecer mais da Tua Palavra, de sermos confirmados a cada dia, de sermos santificados por ela, Senhor, sermos guardados por ela no Teu amor. Vem, Senhor, falar conosco nesta oportunidade mais uma vez. Recebe, ó Deus, o nosso culto, esse momento de devocional e perdoa as nossas faltas, Senhor, tanto de pensamentos quanto de atos, de omissões, de palavras. Senhor, limpa-nos para que possamos a cada dia sermos mais perto do Senhor, estarmos mais perto do Senhor, sermos testemunhas de Cristo, assim como vimos neste texto, Senhor. Aqueles que foram lavados e remidos, Senhor, assim como aquela ilustração do mendigo que encontra outro mendigo e diz: ali eu encontrei alimento, ali eu encontrei solução para a minha vida, Senhor. Que nós possamos ser estes que aponta para o Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Se conosco, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que privilégio nós temos, que alegria, que alegria. Queria convidar os irmãos para nós, nesta segundo encontro do mês de julho, nas quartas-feiras, continuarmos a estudar, com base no material do Dr. Robert Sproul, Verdades Essenciais da Fé Cristã. E eu queria compartilhar com os irmãos hoje o tópico O Novo Nascimento. Então, vamos lá? Eu queria ler aqui uma seleção de 3 ou 4 textos bíblicos para nós sermos introduzidos no assunto, começando lá por o livro do Deuteronômio, no capítulo 30, Deuteronômio 30, no verso 6.
que nos ensina a palavra de Deus a respeito do novo nascimento. O que é o novo nascimento? Então, primeiro texto aqui da seleção de versículos da palavra de Deus, Deuteronômio 30, verso 6, diz assim a palavra de Deus: O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Então nós vemos aqui a declaração de que Deus faria uma intervenção na vida do seu povo, na vida daquele a quem ele deseja trazer para si e salvar. Então, uma intervenção exclusiva de Deus, da autoridade de Deus, de que ele mudaria o coração, de que ele faria com que os seus filhos o amassem, e de que o coração e a alma pudessem viver para Deus. O outro texto, Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 36, versos 26 e 27, Ezequiel 36, versos 26 e 27, diz assim a palavra de Deus: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Mais uma ação aqui de Deus, transformando o coração do homem de uma maneira soberana, fazendo algo que o homem não pode fazer por si mesmo. Então, vimos Deuteronômio, vimos Ezequiel. Agora, lá no Novo Testamento, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 30. Romanos 8, 30. Está aqui. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que profundidade, né? E que beleza, e que oportunidade nós encontrarmos essas afirmações, essas declarações do que Deus fez por seu povo na eternidade. Está tudo aqui no tempo passado, né? Os verbos aqui desse versículo: predestinou, chamou, justificou e glorificou. Tudo Deus fez, tudo Deus decretou na eternidade, no seu santo conselho. E ainda a carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, versos 4 e 7. Tito 3, versos 4 a 7. Diz aqui também a palavra de Deus: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Coisa maravilhosa, irmãos, que declaração tão profunda, que traz paz, que traz consolo àqueles que confiam no Senhor. Tudo que Deus fez, movendo-se, dando-nos salvação, trazendo justiça, trazendo misericórdia, trazendo a regeneração, a renovação do seu Espírito Santo, nos dando o seu Espírito Santo, o qual ele derramou sobre nós ricamente, na esperança da vida eterna, e nos tornou seus herdeiros. Tanta riqueza aqui para nós informada na sua palavra, que nos traz essa paz, esse consolo de vivermos com Deus e em Deus. Irmãos, o novo nascimento, o que seria isso?
Nós vemos algumas vezes, né, você já deve ter visto, pessoas aí da mídia, pessoas, celebridades, né, dizendo assim, não, um cantor, um ator, enfim, né, isso chama muito atenção quando alguém diz, me tornei crente, eu nasci de novo, eu sou um cristão, tal, né, e essa então descreve, a pessoa quer descrever então que ela teve uma experiência de conversão ao cristianismo, em suma. Isso nós vemos recorrente aí na sociedade, né? E de certa forma nós ficamos contentes, nós queremos que todos cheguem ao conhecimento do Senhor Jesus e da salvação, né? E ficamos também assim na expectativa de que o testemunho daquela pessoa possa impactar tantos outros, né? Que são seguidores ou que são fãs daquela celebridade, que o testemunho daquela celebridade também traga, de certa forma, autenticidade para a pregação do Evangelho, né? E a gente cria o seguinte raciocínio: se aquele fulano, se aquela celebridade creu, olha só como é relevante o Evangelho, como transforma, como aquela pessoa que tinha tudo em termos de patrimônio, em termos de bens, de riqueza, de reconhecimento, ainda assim ela reconheceu que tudo isso era nada. Ela se entregou ao Senhor Jesus, né? Isso nos chama a atenção muito. Também às vezes nos preocupa, porque ao mesmo tempo que todos os holofotes que estão ali direcionados para aquela pessoa, aquele foco, mostram que ela publicou a sua fé, também corre o risco daquela pessoa depois dar mau testemunho, negar a fé ou viver um cristianismo diferente daquele que nós entendemos que a palavra de Deus ensina. Então ela pode estar usando o nome de cristão, usando a fé, usando essa familiaridade, né, com o seu povo, às vezes para alcançar algum propósito, algum recurso deste mundo. Nós não sabemos, né, irmãos? Nós esperamos sim que haja sinceridade e salvação, mas que Deus é que conhece o coração de cada um de nós e pode nos levar ao sincero arrependimento e ao novo nascimento. Então, nessa introdução nós vemos isso, que essa expressão novo nascimento, o se tornar cristão, muitas vezes nos impacta dessa maneira. Mas o que seria o novo nascimento? Primeiro, uma coisa interessante é que eu, quando digo que sou um cristão, que nasci de novo, nós vemos aqui no estudo que seria uma contradição, porque se eu sou cristão, não preciso dizer que nasci de novo, já está embutido no fato de eu ser cristão que eu já nasci de novo. Então não existe um cristão nascido de novo, né? É uma redundância ou uma própria contradição. Por que isso? Porque o fato de eu ser cristão implica de que necessariamente eu terei nascido de novo, eu terei sido transformado, eu terei sido regenerado. Não tem como haver um cristão sem ter nascido antes de novo, você ter sido transformado. Nós lembramos lá do Nicodemos, né? Aquele sumo sacerdote que foi até Jesus de noite. Nós encontramos isso lá no Evangelho de João. Então ali ele tem um embate, né? E ele quer reconhecer a Jesus, e ele quer demonstrar que com todo o seu arcabouço teológico, com a sua autoridade, né, ali da religião judaica, ele chega para Jesus e diz: eu sei, né, nós sabemos que ninguém pode fazer tais coisas que o Senhor faz se não for procedente de Deus. E Jesus diz para ele: olha, ninguém pode reconhecer o reino de Deus, ninguém pode viver no reino de Deus se não ter nascido de novo. Lembram-se? É assim que Jesus aborda o Nicodemos, né? E Nicodemos fica chocado. Como assim? Como alguém pode nascer de novo? Então essa é uma obra espiritual de Deus. É a chamada regeneração. Esse é o termo teológico, é o termo técnico que se usa para essa expressão nascer de novo. É a mesma coisa. Regenerado é alguém nascido de novo. Então, uma conclusão que a gente já pode tirar é que o novo nascimento é algo que só um cristão pode ter. Não é possível um não cristão dizer que é nascido de novo. Ou seja, a vida dele, a vida desse irmão, dessa pessoa, ela tem que demonstrar que ele nasceu de novo. Ele precisa ter frutos
dignos de arrependimento, né? Assim como o Senhor Jesus ensinou. É possível que nós identifiquemos os frutos resultantes daquele novo nascimento. Então, esse primeiro tópico aqui abordando essas questões relacionadas ao termo nascido de novo, da regeneração. Partindo disso, irmãos, eu queria que a gente abrisse lá no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 3. Vamos ver o que o Senhor Jesus nos diz aqui no Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. João 3:3 diz assim a palavra de Deus: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aqui está o versículo onde Jesus está ali naquela conversa com Nicodemos. Se eu não nascer de novo, eu não posso ver o reino de Deus. A expressão a menos que aqui Jesus ensina, sinaliza uma condição necessária, é universalmente necessário, ou seja, é aplicável a todos. Ninguém tem exceção, é sem exceção. A todos universalmente necessário nascer de novo para que possamos entrar no reino de Deus. Assim, então, nós vemos que podemos concluir que isso é uma parte essencial do cristianismo, o novo nascimento. É impossível, então, sem ele entrar no reino dos céus. Um outro texto, irmãos, agora na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 23. 1 Pedro 1, 23. Diz assim aqui a palavra de Deus: Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1, 23. Pedro nos fala aqui da nossa regeneração e de que é mediante uma semente incorruptível, a partir da ação de Deus, né? E a semente, então, representa aqui uma nova vida. Essa vida foi gerada em nós por essa semente incorruptível de Deus, é a produção de Deus em nossa vida, né? Vimos também, irmãos, aqui, como o Senhor Jesus diz ali, né, da nova geração de Deus, que essa obra divina, ela é destinada para a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, vamos ver o que diz a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. É um texto aqui de verso 1 a 10, muito necessário, muito essencial para o nosso entendimento. Efésios 2, de 1 a 10. Deus aqui coloca para nós, através do seu servo Paulo, descrevendo para nós de como nós vamos do pecado para a salvação pela graça de Deus. Diz assim: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós vemos aqui
a preparação, todo o trabalho feito pela divindade, mediante a graça, através da fé em Cristo Jesus, da ação de Deus na nossa vida, né? Para que nós possamos, de mortos espirituais, passarmos a vida. Somos recriados, né? Nosso coração é recriado, vivificado. Passamos da morte espiritual para a vida. Então, passamos a ser pessoas regeneradas, como novas criaturas, novas disposições, um novo amor, uma fé verdadeira, uma vida espiritual de fato. Passamos a ser, então, dispostos e inclinados para Deus. Queremos servir a Deus, temos o desejo implantado no nosso coração pelo próprio Deus, para que nós possamos andar com Ele. Se não fosse assim, irmãos, está claro para nós, né, a exclusividade da ação de Deus na regeneração do homem, na ação soberana de Deus, que cria em nós, então, esse novo coração, a partir de uma semente incorruptível. Então, irmãos, é para nós aqui um privilégio reconhecermos que, por amor, por graça, nós somos trazidos das trevas para a luz, somos implantados no reino de Deus, é colocado em nós, como nós vimos lá em Ezequiel, um novo coração, nós somos trazidos à fé. É interessante que esse aspecto, né, de fé não é algo que é produzido por nós, então depois nós passamos a ter um novo coração. É um ato anterior, na eternidade. É um ato soberano e espiritual de Deus que nos traz a regeneração em primeiro lugar, para que nós possamos ter a fé. Então, irmãos, a nossa regeneração deve ser confundida com uma experiência de conversão. Na verdade, ela é anterior à nossa conversão. Aquele momento, aquele entendimento que nós passamos a ter da necessidade de Deus, do desejo de deixar as obras mortas, deixar as obras do mundo, deixar os pecados e passar a viver com Deus, aquele arrependimento que é produzido em nós. Então a regeneração é algo feito, como nós vemos lá em Romanos, né? No tempo passado. Deus produziu isso na eternidade e nos chamou no seu tempo, depois para que possamos crer, pudéssemos crer. Assim como o nascimento natural, né? É a nossa introdução no mundo, a regeneração do ser humano é a nossa introdução na vida espiritual, né? É o nosso nascimento espiritual, é o ponto de partida. E ela acontece, como nós já vimos, por iniciativa e por um ato soberano de Deus. Ele é imediato e é instantâneo e é independente da nossa vontade. Agora, a conscientização da nossa conversão, ela pode ser gradual. Então, esse ato separado na eternidade, no tempo em que Deus determinou da nossa regeneração, ele é distante, é separado, e em dado momento, então, nós passamos a crer. Nós podemos nos converter imediatamente, como acontece com alguns, ou pode ser um processo gradual de entendimento, de arrependimento, de transformação. Mesmo assim, o novo nascimento, então, ele é instantâneo. Ele não é gradual tanto quanto a nossa conversão. Nós já vimos, né, como o Senhor Jesus declarou ao Nicodemos lá, que ninguém pode nascer de novo, senão pela obra de Deus. Ninguém pode crer em Deus ou estar no reino de Deus se não for nascido de novo, melhor dizendo, né? E que não há possibilidade, então, de uma regeneração gradual, assim como uma mulher não pode ficar grávida parcialmente. Ela está ou não está grávida, assim, regenerados uma vez por todas, num ato instantâneo de Deus. A regeneração não é o fruto ou resultado de fé. Como nós já vimos, é um ato exclusivo de Deus. A regeneração é anterior à fé. E ela é uma condição necessária para nós crermos, para nós termos fé. A regeneração também não é em nós, não exige de nós nenhuma participação. Não conta com a nossa fé para que possamos ser regenerados. Não cooperamos com o Espírito Santo para que sejamos regenerados. Nós não escolhemos
ou decidimos ser regenerados. Deus é que decide por nós em nos conceder a regeneração. Depois, então, nós decidimos abraçá-lo pela fé, porque Deus nos dispõe o coração para isso. Em resumo, depois que nós somos regenerados pela graça soberana de Deus, decidimos então agir ou cooperar com Deus e crer em Cristo. Deus não exerce fé por nós. É por meio de nossa própria fé que somos justificados. O que Deus faz é nos injetar vida espiritual, nos resgatando das trevas, da escravidão e da morte espiritual, nos transportando das trevas para o reino do Filho do seu amor, como nos diz Paulo, uma das suas cartas. Deus nos torna a fé possível e disponível. Ele gera a fé em nosso interior. Então, esse trecho de estudo aqui tão importante, afirmações tão profundas e tão esclarecedoras para nós, né? E certamente no coração de cada um de nós vemos que foi assim mesmo. Nós sentimos que foi assim mesmo, como nós somos sendo conduzidos ao entendimento, né, da necessidade de Deus, de nossa conversão. E hoje temos o privilégio de crer em Deus, de exercer fé, porque Deus mesmo dispõe o nosso coração para isso. Ao mesmo tempo que isso nos demonstra a soberania de Deus, demonstra também a nossa total dependência dele, nossa total incapacidade de produzirmos fé. E ao invés de nos deixar desesperados, intranquilos, isso nos traz paz, de saber que tudo que nós precisamos, Deus mesmo é que nos proporciona, né? Nós não poderíamos oferecer nada de espiritual, de valor que pudesse ser digno de ser alcançado e ser merecido diante de Deus. Então nós nos alegramos, nós descansamos, nós desfrutamos desse grande privilégio de termos sido nascidos de novo, porque Deus então assim quis, Deus nos regenerou, Deus nos fez nascer de novo, nos tirou da morte para a vida, nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós queremos a cada dia compartilhar essa verdade, compartilhar do que Deus fez por nós, da suficiência do sacrifício do Senhor Jesus, do seu grande amor para conosco, de nos amar ainda pecadores, de nos fazer seus filhos. Em suma, irmãos, eu queria aqui reforçar alguns pontos que nós podemos aprender nesse breve estudo. O primeiro deles é que todos os que são cristãos autênticos são nascidos de novo. O outro, como quase uma consequência disso, é que todos os que são genuinamente nascidos de novo são cristãos. O novo nascimento é um pré-requisito para que nós possamos entrar no reino de Deus. Essa é a terceira coisa que nós vemos aqui. Não há como estar no reino de Deus sem ter antes recebido de Deus a regeneração. Essa regeneração ela é soberana, é um ato da graça de Deus, através do seu Espírito em nossas vidas. E a regeneração ela é anterior, ou seja, ela precede a fé. É a iniciativa divina de Deus na salvação. Isso nos traz paz, nos traz tranquilidade, nos traz certeza e confiança de que essa iniciativa divina de Deus na nossa salvação nos permite crer nele com toda a suficiência que ele nos concede. Na ordem da salvação, então, como se fosse um resumo de alguns passos aqui, para que nós cheguemos na glória, para que nós cheguemos no estado perfeito de filho de Deus, nesse processo de santificação que Deus tem proposto para nós, que vivemos hoje. Primeiro nós somos regenerados. Depois nós, como um segundo passo, passamos a crer, passamos a exercer fé no Senhor Jesus. E quando cremos, como nos diz lá em Romanos, nós então somos justificados no sangue do Cordeiro, no sangue do Senhor. Hoje estamos no processo de santificação, para que cheguemos à glorificação. Esse é o processo da ordem da salvação. Regeneração, fé, justificação, santificação
e glorificação. Que assim Deus, pois então, irmãos, nos abençoe, nos edifique. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui, de aprendermos mais um pouco, de sermos edificados na sua palavra. Queria orar mais uma vez, queria colocar diante do Senhor as nossas necessidades, colocar diante dele os nossos motivos, nossos pedidos que você tem aí em favor de outros, em favor de seus familiares. Vamos orar juntos nesse instante, nos lembrando sempre da nossa nação. A palavra de Deus lá em 1 Timóteo nos ensina a orarmos, intercedermos, suplicarmos por todos os homens, especialmente pelos reis e por aqueles todos investidos de autoridade, para que tenhamos vida mansa e pacífica. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor do céu e da terra, agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estudarmos Tua palavra, de sermos edificados por ela, mas também do privilégio que temos, ó Deus, de chegarmos a Ti em oração, confiados que o Senhor ouve, que o Senhor atende, segundo a Tua santa vontade, de que há coisas, ó Deus, que o Senhor reservou para recebermos através da oração. Nós queremos colocar diante do Senhor as nossas necessidades, Senhor. Primeiro, de santificação, de uma vida mais próxima de Ti. Queremos assim que o Senhor alcance os nossos irmãos na fé, os nossos familiares, a nossa igreja ali, Jardim Satélite, as igrejas presbiterianas do Brasil, Senhor, a pregação de uma fé equilibrada, Senhor, baseada na Tua palavra, que conduz as pessoas à salvação em Cristo, o único e suficiente Salvador, que nos traz uma consciência de uma vida santa, uma vida possível, de uma vida cristã plena, abundante, desde já, mesmo no mundo caído, mesmo no mundo, Senhor, que jaz no maligno. É possível, ó Deus, vivermos uma vida que Te agrada, pela suficiência do Senhor mesmo em nossas vidas. Pedimos que o Senhor faça assim em nossa vida. O Senhor abençoe a liderança da nossa igreja, desde o pastor Gustavo, os presbíteros, os diáconos, cada líder de sociedade interna, ó Deus, cada líder de ministério, cada família, ó Deus, ali constituída, Senhor, que o Senhor abençoe os pais, as mães, os filhos, ó Deus, abençoe os nossos lares, que reine a Tua paz, ó Deus, que o Senhor preserve as nossas famílias, os nossos casamentos, como leitos imaculados, ó Deus, para que, ó Deus, haja equilíbrio, haja amor, haja, ó Deus, paz e testemunho do Senhor. Que o Senhor seja visto em nossas vidas, que a luz do Senhor brilhe em nós, edifica-nos, ó Deus, assim. Também lembramos daqueles que estão doentes, que estão passando por necessidades físicas, ó Deus, por dores, por aqueles que estão sofrendo emocionalmente, que estão tristes, abatidos. Lembramos daqueles que possam estar passando necessidades, Senhor, dificuldades de sobrevivência, talvez possam ter perdido o trabalho, o emprego, a sua fonte de sustento. Ó Deus, pedimos que na Tua misericórdia, Senhor, na Tua graça, não só que o Senhor haja, mas que nós possamos ser os braços, os olhos do Senhor, cumprindo, ó Deus, a Tua palavra e agindo em favor daqueles com aquilo que está ao nosso alcance, fazer, ajudar. Abençoa, Senhor, supre. Pedimos a Tua cura para aqueles que precisam, Senhor. Pedimos que o Senhor traga ânimo, que o Senhor traga revigoramento, que o Senhor traga fé aos corações de todos os necessitados, de aqueles que porventura estejam naufragando na fé, Senhor, que estejam deixando o caminho, que estejam em pecado, que o Senhor os perdoe, que o Senhor, ó Deus, os alcance, que possamos ter coragem, Senhor, e ânimo para proclamar, ó Deus, as verdades do Senhor a todos que estão abatidos. Recebe a nossa oração, recebe esse tempo de oração, ó Deus, pedimos isso tudo e agradecemos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez, amigo, irmão, por você ter estado comigo nesse tempo. Que Deus o abençoe. Uma boa noite.